Boa noite a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez, em nome do Centro Espírita Irmã Sheila, nessa terça-feira para mais uma reunião virtual. Lembrando a todos os irmãos que, como de costume, logo após a palestra haverá o passe de harmonização e também a fluidificação das águas. Aqueles que assim desejarem, deixem já os seus recipientes preparados. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem, Pai, a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento, há de subir até vós com um grito de referente de amor. Assim como Moisés sobre a montanha, nós também vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte ser dignos de alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé, dá-nos a razão, dá-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa pura e santa imagem. E assim, com essa oração, nós queremos louvar primeiramente a Deus, que é a fonte inesgotável de todo amor, de toda luz, de toda ternura, de todo conhecimento e luz. Queremos louvar também a Jesus, que é nosso guia e modelo, é o caminho correto que devemos seguir. É a água que mata a sede, é o remédio que cura todos os males, é o bálsamo que alivia todas as dores. E assim, rogamos, Jesus, permita que os bons espíritos possam ir até os lares de todos os nossos irmãos necessitados, levando a saúde, a tranquilidade, a confiança e a fé. E assim, ainda rogamos a direção espiritual da casa de Sheila, a permissão para iniciar a reunião da noite, com o hino cantado à irmã Sheila, que é a nossa diretora espiritual. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom
samaritano e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz. Ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Meus irmãos, para a nossa reflexão, preparação da palestra da noite, do livro Mais Perto, e psicografia de Emmanuel, aliás, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, a lição Aos Quase Suicidas. Sim, é a dor fulminativa, a dor largamente suportada, aquela que se te acumulou no coração, qual represa de fogo e fel, e aquela outra que sempre temeste e que chegou, por fim, à maneira de tempestade, arrasando-te as forças. São elas, essas agonias indivisíveis, para as quais os dicionários humanos não te fornecem palavras adequadas à necessária definição, que muitas vezes te fazem desejar a morte antes do momento em que a morte aparece a cada criatura terrestre, à feição do anjo libertador. Assim, compreendendo-te os ápices da angústia, em nome de todo aqueles que te amam, aquém das fronteiras de cinza dos quais te despediste na grande separação, rogamos-te paciência e coragem. Ergue-te acima dos escombros das próprias ilusões, e contempla os caminhos novos que a infinita bondade de Deus te reserva. Se amarguras te azedaram os sonhos, espera pelo tempo cujos filtros não funcionam debalde. Se desenganos te buscaram, observas que ensinamentos te trazem. Se dificuldades reportaram da estrada, estuda com elas. Qual a melhor solução aos teus problemas de paz e segurança? Se provações surgiram, atribulando-te as horas, enumera as lições que façam portadoras em teu benefício. Se prejuízos te lapidaram a existência, recorda que o trabalho nunca nos cerra as portas. E se alguém te deixou a alma vazia de afeição, pensa no amor infinito que sustenta o universo, na certeza que outras almas te virão ao encontro, abençoando-te o dom de amar e de servir. Nunca esmoreça ante as dificuldades que te surjam no caminho para a vanguarda. Quando estiveres a ponto de ceder a pior rendição de todas aquelas de recusar o dom da vida, detém-te a refletir em Deus que te criou para a sabedoria e para o amor. E Ele, cujo poder arranca a erva daninha, a semente sepultada no chão, para o esplendor solar, te arrebatará igualmente a qualquer tribulação, a fim de que sobre paires além de todos os fracassos, de todas as crises, de modo que brilhes e avances para a frente, aprendendo e trabalhando, servindo e amando, em plenitude de vida imperecível. Meus irmãos, nós passamos a palavra ao Dr. Paulo Verlaine, que será o expositor do tema evangélico programado para a noite de hoje, para quem rogamos de todo vibrações de alegria, de fraternidade, e a Jesus peçamos que o ampare e o ilumine nessa missão tão importante para todos nós.
Meus queridos irmãos e irmãs, na noite de hoje teceremos alguns comentários, algumas reflexões sobre suicídio e espiritismo, aproveitando o ensejo do mês de setembro, chamado de Setembro Amarelo, no qual não só o Brasil, mas a Organização Mundial da Saúde elegeu como um mês de combate a este comportamento que ainda é muito comum no nosso planeta, ceifando 800 mil vidas, e para cada um suicídio temos 20 tentativas, com as pessoas ficando com as mais variadas sequelas. Lembrando que é a segunda causa de morte na faixa etária dos 15 aos 30 anos de idade. Infelizmente, no nosso país, a cada 100 mil idosos, 20 cometem suicídio. É um problema que toca a todas as áreas do conhecimento humano, tanto do ponto de vista científico, filosófico, religioso. Afeta o sujeito diretamente, a sua família, a comunidade, a nação. É uma tragédia que todos nós, como seres humanos, devemos combater, ajudando a reconhecer aqueles irmãos e irmãs em sofrimento tal que estejam cogitando de abandonar a sua existência na carne, estendendo as mãos, auxiliando pela nossa presença, pela oração, pelo encaminhamento de muitos deles para um atendimento médico, psiquiátrico, psicológico, psicoterápico e o tratamento espiritual, que nas casas espíritas se faz através das lições evangélicas, das palestras, dos passes da água fluidificada. O que a doutrina nos coloca? Em O Livro dos Espíritos, na questão 944, a pergunta de Kardec aos espíritos é: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? A resposta: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. A vida é bênção concedida por Deus, nosso Pai, mesmo que no momento da nossa vida possamos passar por pesados desafios e provações existenciais. A vida sempre continuará sendo uma bênção. O suicídio é uma triste ilusão, porque somos todos imortais. A vida continua plena além da morte do corpo físico. Vamos contar uma pequena historieta para exemplificar, a essência do que queremos passar aqui hoje. Imagina que o seu pai empresta um carro para você fazer uma viagem muito importante. Importante para você sair de onde está e chegar a um destino melhor. Bom, o pai aqui é Deus. Você é o espírito, o carro, seu corpo, a viagem, sua vida terrena. E a importância dela, a sua evolução. Todos os filhos recebem igualmente o mesmo empréstimo do pai, que estabelece regras simples, sendo a primeira: não pode destruir o veículo. Nessa viagem para um lugar melhor, cada um de nós deve fazê-la sozinho, ou seja, não tem como a gente pegar carona. Todos devem chegar, mas o caminho ele pode ser feito diretamente ou por vários desvios, com paradas mais ou menos longas, dependendo da vontade do motorista. A vontade do motorista aqui representa um presente paterno do livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem por essência permitir-nos fazer o que desejarmos, mas sempre arcando com as consequências, sejam elas quais forem. Na viagem existem trechos ruins, estradas esburacadas, sol escaldante, tempestades, escuridão, mas todos sabemos que, por piores que sejam esses trechos, eles passam, ficam para trás. Os trechos ruins aqui na nossa viagem representariam os sofrimentos das suas mais variadas formas que enfrentamos.
Por várias razões, muitos viajantes impacientam-se e abandonam a jornada. O abandonar aqui ilustra o suicídio, e esse pode ser direto ou indireto. O suicídio direto ou intencional resulta do ato consciente, com plano de morte às vezes detalhado. Indireto resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física, mental ou ambas. No suicídio consciente, imagina você se impacientando por problemas com o carro ou a estrada. Os problemas com seu carro ou estrada seriam situações de vida que te infelicitam, como dores físicas, emocionais, pobreza, injustiça. Assim, seria como se você, como motorista, desistisse e atirasse o carro num precipício, cometeu suicídio. No suicídio indireto, você dirige perigosamente, em alta velocidade ou fazendo ultrapassagens em faixa dupla. A direção perigosa aqui representa hábitos e comportamentos viciosos, lesando a saúde física, psíquica ou ambas. Assim, seria descuidar da saúde, da alimentação, do sono, consumir substâncias tóxicas, exceder-se em comportamentos voltados única e exclusivamente ao prazer, como sexual. Aqui, o suicídio ocorre como consequência desses desvarios e da irresponsabilidade na direção da vida. Assim, o carro acaba quebrando antes do término da viagem. E mesmo assim, você ainda tem uma jornada para terminar, mas sem o carro, seu corpo, que você, o espírito, destruiu, deliberadamente ou não. Você pensava que destruindo o carro, seu corpo, terminaria a viagem, mas você continua existindo como espírito. A viagem só irá demorar mais e será mais longa, mais penosa. Você continua exposto às intempéries que te pareciam insuportáveis dentro do veículo, mas que agora atingem diretamente a sua pele. Se antes você se queixava de frio ou calor dentro do carro, agora literalmente frio e calor queimam a sua pele impiedosamente. Se antes o tempo parecia interminável de carro, representando o sofrimento na vida carnal, seguindo agora a pé, depois que você jogou o carro ribanceira abaixo, essa viagem torna-se infinitamente maior e mais dolorosa e difícil. Dentre as causas do suicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% delas decorrem de transtornos mentais, eminentemente por estados depressivos, problemas com álcool, drogas, estados psicóticos. Nesses casos, devemos lembrar que seria como o motorista estar embriagado, em estado de loucura, falando grosso modo. Na maioria das vezes, não está mais no controle do próprio livre-arbítrio e age inconscientemente ou de forma totalmente impulsiva. Voltando à nossa história, seria como o carro que apresentou um defeito sério e precisa de reparos urgentes. É por isso que existem nas estradas postos de gasolina, borracharias, oficinas mecânicas, representando socorros médico, psicológico e espiritual. Mas o motorista deve buscar o auxílio ou ser levado até ele, vencendo o preconceito. Quantos irmãos e irmãs suicidam por transtornos psiquiátricos que a desinformação e o preconceito impediram-lhes de ter a vida salva? Embora não exista teste específico para detectar uma pessoa potencialmente suicida, existem o que chamamos de fatores de risco, bem específicos. São aqueles pisca-alertas, de que alguém pode fazer parte do grupo de pessoas que viriam a tentar ou cometer suicídio. Então, o primeiro e mais importante é o histórico prévio de uma tentativa. Quem tentou uma vez tem muitas chances de tentar a segunda e cometer. História familiar entre a parentela consanguínea de suicídios ou tentativas, história de adoção, problemas mentais nos pais, questões de orientação sexual e identidade de gênero, história de abuso físico ou sexual, se relacionam mais intimamente com o risco de suicídio. Jovens com problemas de saúde mental psiquiátrica têm 70 vezes mais comportamentos suicidas
e mais de 90% dos jovens que cometem suicídio tinham algum transtorno psiquiátrico. Algumas coisas importantes, segundo a OMS, quase 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano no mundo. Para cada uma que tira a vida, 20 tentam e ficam com as sequelas as mais variadas. Os principais veículos usados na tentativa e no cometimento de suicídio são ingestão de venenos, pesticidas, enforcamento, armas de fogo, atirar-se também de grandes altitudes. O suicídio, meus irmãos e irmãs, é a segunda causa de morte na humanidade dos seus 15 aos 30 anos de idade. É um problema considerado de saúde pública, mas evitável com intervenções oportunas, baseadas em evidências e frequentemente baratas. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, nos itens 14 a 17, coloca-nos que a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra o suicídio. Se encarar as coisas desse mundo como o Espiritismo considera, o homem ficará indiferente ou até alegre diante dos reveses e das decepções que o desesperariam antes. O homem se fortalece, colocando-se acima dos acontecimentos, preservando a razão. Com o suicídio, posto de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, continuam os espíritos, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana, dizem eles, com relação à eternidade, senão bem menos do que um dia. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. São várias as causas de suicídio, mas todas têm por essência o desconhecimento do funcionamento da justiça e misericórdia divinas. Assim, dentre as causas, os espíritos apontam o materialismo severo, a solidão, enfermidades incuráveis, violência e maus tratos, abusos de todos os tipos, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, transtornos mentais, depressão, alcoolismo, drogadição e obsessões de espíritos. Não raramente sabemos que várias causas interagem para levar ao suicídio. Continua ainda os espíritos nos informando que, com o espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Pelo Espiritismo, temos relatos dos próprios suicidas sobre suas situações, muito piores do que aquelas que acreditavam insuportáveis e justificando o ato. Prova-nos que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a própria vida. Embora não sejam sofrimentos eternos, os enfrentados pelos suicidas não são menos terríveis, ao ponto de fazer-nos refletir antes de suicidar. Vamos comentar aqui alguns relatos de irmãos que desencarnaram pelo suicídio, logo adiante. O espírita, então, tem como motivos contra o suicídio as certezas da vida futura, que será tanto melhor quanto mais dificuldades e resignação ele tiver na terra.
A certeza de que, se abreviar os seus dias no corpo, alcançará o oposto do resultado esperado. A certeza de libertar-se de um mal, incorrendo em outro mal ainda pior, mais longo e terrível. A certeza de que se engana claramente, imaginando que ao matar-se vai mais depressa para o céu. De que é obstáculo para reunir-se no outro mundo aqueles que amou e esperava encontrar. A certeza de que o suicídio só lhe traz decepções e é contrário aos seus próprios interesses. Podemos crer que, quando disseminado o espiritismo entre os homens no planeta, não existirão mais suicídios conscientes. Em O Livro dos Espíritos, na questão 952, comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? Os espíritos respondem: é um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Devemos lembrar aqui que muitas dessas situações relacionadas a dependências com álcool, cigarros, drogas, compulsões alimentares, do ponto de vista sexual, né, são situações que muitas delas se ligam a transtornos médico-psiquiátricos e, portanto, tratáveis. Mas a pessoa deve desejar a ajuda, pelo menos. Na questão 952A, será mais ou menos culpado do que o que atira a própria vida por desespero? Os espíritos respondem: é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, por exemplo, em estado agudo de embriaguez, estado psicótico, depressão grave, por vezes ocorre uma espécie de desvario, que tem alguma coisa da loucura. Continuam os espíritos: o outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Aqui eu poderia lembrar o que tristemente vimos, né, na nossa experiência de consultório psiquiátrico. Quantos e quantos irmãos e irmãs, né, mesmo sendo esclarecidos, conscientizados de que portam um transtorno que potencialmente pode desembocar no suicídio, né, negam-se ao tratamento porque não querem deixar aquela paixão pelo álcool, o tabaco ou a droga, ou seja lá o que for, para trás. Esses são os suicidas que os espíritos indicam mais comprometidos. Manuel Filomeno de Miranda, em Temas da Vida e da Morte, diz-nos que o suicídio é terrível mal crescente na humanidade, devendo ser combatido por todos os homens. O suicídio, de qualquer forma, sempre produz sofrimentos no curto, médio e longo prazos, nos planos espiritual e na vida física. Conscientização das consequências do ato no além-túmulo, das aflições terríveis dos familiares de ultraje às leis divinas, é fundamental para preveni-lo. Devemos dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio. Sugerir-lhes dar-se um tempo, mas enquanto o problema altera sua configuração. Quantos e quantos, acreditando ser impossível que algo se resolva, só por terem se dado esse tempo, não observam que logo adiante ele se resolve. Aqui um pequeno adendo, meio trágico-cômico, da minha experiência como médico psiquiatra. Atendemos inúmeras mulheres de bem, belas, inteligentes, responsáveis, que nos chegam tendo tentado suicídio em função de uma decepção amorosa. Normalmente, para a maioria delas, eu falo que se elas aceitarem o tratamento, elas têm uma chance grande de ficarem bem. E ainda assim,
pensarem em se matar. Mas vão pensar em se matar porque vão perceber o absurdo que foi ela querer se matar por conta de um homem. Não tem cabimento. E todas chegam a essa conclusão. Aquilo que parecia um amor insuportável, uma distância que não poderia tolerar, se dissipa e ela segue em frente às suas vidas. Por isso, convencer a pessoa que está pensando em dar-se algum tempo, aceitar ajuda, pode evitar essa tragédia, meus irmãos, minhas irmãs. Nós devemos evitar oferecer também esperanças fugazes, ilusórios, como no caso da moça apaixonada, que não, ela vai ter o rapaz, não é por aí. Nós temos que estimular a valorização pessoal, acendendo uma luz no túnel do desespero desses nossos irmãos e irmãs. Tudo isso constitui terapia preventiva, que pode se fortalecer mais ainda no exercício da oração, das leituras otimistas espirituais, nos passes, no tratamento com a água fluidificada. O homem, termina ele dizendo, é a máxima realização do pensamento divino na terra, comanda a glória total pelas lutas e sacrifícios diários. Irmão X, Humberto de Campos, em Instante da Vida, relata uma historieta de uma mulher de 32 anos, casada e com filho, sem intelecto privilegiado, mas com valores morais importantes, tímida, trabalhadora, honesta, muito dedicada à família, que de repente comete suicídio. E aí vem o relato dela. Ela seguia uma fé religiosa, mas por modismo, e não imaginava, diz ela, encontrar no pós-túmulo, no além-túmulo, uma vida com tantos ou até mais problemas do que na vida física, como ela encontrou. Relata ela que no momento da morte física ela não conseguia mover um dedo sequer, mas sem saber explicar como, continuou completamente lúcida e por muito tempo. E assim que desencarnou, começou a sentir terríveis sofrimentos e remorso indefinível. Ouvia os lamentos do marido, da criança, suplicava socorro sem resposta. Percebeu e sentiu todos os abalos que o seu corpo sofreu a ser transportado para o necrotério, ficar dentro de uma gaveta. Horrorizou-se quando se percebeu despida e tendo o seu corpo cortado, não sabia se sofria mais pela questão do pudor ou pela dor que sentia, dos cortes que eram feitos pelos técnicos, pelas duchas de água fria que suas vísceras expostas recebiam. Estarrecida, ela relata que acompanhou hora após hora o seu próprio velório. Se viu dentro do caixão, como num local escuro, sombrio, lúgubre, e acompanhou todos os instantes de decomposição dos seus restos mortais, com dores e sensações indescritíveis. Assim que o laço que a ligava ao corpo, o laço magnético se desfez, diz ela que se viu rodeada por uma turma de homens que deram-lhe voz de prisão, dizendo que suicídio era o pior dos pecados, e levaram-na presa para julgamento. Ficou durante muito tempo sendo agredida, violentada, das formas mais abjetas por esses homens, até que, enfim, depois de muito sofrimento, arrependimento e oração, ela foi socorrida por espíritos do bem. E ficou sabendo que desde a sua morte, parentes e amigos do plano espiritual tentavam ajudá-la, mas ela estava tão absorta na dor, no sofrimento, no arrependimento, que não os via nem ouvia. A saudade daquele marido e da criança aumentou, e ela recebeu, depois de anos nesse processo, permissão para visitá-lo. E qual não foi a sua grande surpresa e decepção ao encontrá-lo casado com a mulher da qual
ela tinha ciúmes, em função da qual ela cometera suicídio. Tomou-se de ódio, de rancor, mas com a instrução dos mentores do plano maior, entendeu que deveria mudar de sentimentos, transformar ódio, ciúmes em amor, em irmandade. E pelo filhinho, que ela desejava tocar, mas só poderia tocá-lo pelas mãos daquela mulher, ela resolveu se modificar com seu esforço próprio e, com o tempo, começou a reconhecer naquela mulher os valores de caráter, morais que ela tinha e o quão bem ela fazia ao seu filho, e a passou a ter como irmã sua em alma. Perguntada sobre o que ela desejava, ela colocou que o que ela mais desejava era se esquecer e ter paz, mas sabia que o trabalho de aperfeiçoamento iria exigir a ela muito mais tempo, uma nova ou várias existências, para quitar com aquele débito, com aquele crime cometido contra as leis de Deus e a si mesma. Mas tudo o que ela pedia era nova oportunidade de reencarnar no planeta Terra, para partir de onde ela havia estacionado. Esse relato de Humberto Campos foi na década de 60, e ele mesmo coloca com uma pitada de humor, dizendo que se ele ainda estivesse na carne, entre frangos e cafés, como ele diz, julgaria esse relato uma mera história, um conto da carochinha. Mas hoje sabemos que isso é bem verdade. Emmanuel, em Religião dos Espíritos, no capítulo 48, em psicografia de Chico Xavier, relata que o suicídio decorrente de moléstias ou de ignorância tem atenuantes, mas aquele intencional considera a infração às leis de Deus e a violência autoinfligida por premeditação profunda e remorso maior. Atormentado de dor, a consciência desperta das sombras que caiu, suportando compulsoriamente companhias que elegeu, como a da nossa irmã que se viu envolta por aqueles malfeitores, obsessores. Pelo tempo indispensável à renovação. Além dos sofrimentos íntimos, desequilíbrios pelas sinergias do corpo espiritual impõem reajuste em existências próximas. Após a reeducação, os suicidas reencarnam como hospitalizados na cela física, refletindo-lhes as penas e angústias, como doenças e inibições. Assim, diz Emmanuel, os que se envenenaram podem ter problemas cardíacos, digestivos, sanguíneos, endócrinos, outros males que a medicina não consegue descobrir. Os que incendiaram o próprio corpo podem sofrer de problemas de pele terríveis, como a ictiose, pele extremamente seca, escamosa, espessa, ou pênfego, popularmente conhecido como fogo selvagem. Os que se asfixiaram, sejam nas águas ou com gás, exibem problemas respiratórios, como enfisema pulmonar ou cistos pulmonares. Os que se enforcaram podem apresentar distúrbios dolorosos do sistema nervoso, como cânceres cerebrais, paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio de várias formas podem sofrer desarmonias relacionadas principalmente às deficiências mentais, aos retardos mentais. Os que se atiraram de grande altura sofrem de distrofia muscular progressiva, de osteite difusa. Segundo o tipo de suicídio, direto ou indireto, consciente ou inconsciente, surgem os problemas orgânicos derivados, como terapêutica providencial na cura da alma. Então, problemas congênitos diversos, inúmeros tipos de câncer, quadros de mutilação, surdez, mudez, cegueira, transtornos mentais, a loucura. Para provações regenerativas, a medicina humana atua como misericórdia redentora, aliviando os doentes segundo créditos morais atingidos ou merecimentos que disponham. Devemos guardar a existência como dom indelével, pois o corpo é instrumento divino para aprendermos a crescer para a luz, também para vivermos para o amor na glória de Deus.
Em O Livro dos Espíritos, questão 956, Kardec pergunta: aqueles que não podendo suportar a perda dos entes queridos se matam na esperança de se juntarem a eles, atingem o seu objetivo? Respondem-nos os Espíritos: o resultado que colhe é muito diverso do que esperavam. Em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, já que Deus não pode recompensar um ato de covardia, nem um insulto que lhe fazem ao duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores dos que as que pensavam abreviar, e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperavam. Na questão 957, quais são, em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio? Como vimos em Emmanuel, os espíritos reforçam: as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual todo e qualquer suicida não pode escapar: o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será, via de regra, pior do que aquela cujo curso interromperam. Kardec, nos seus comentários, já nos encaminhando para finalizar essa palestra, coloca que a observação mostra realmente que os efeitos do suicídio não são idênticos. Há, porém, os que são comuns a todos os casos de morte violenta e que resultam da interrupção brusca da vida. Isso se deve principalmente, segundo ele, à persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, já que esse laço se encontra em todo o seu vigor no momento em que é rompido. Enquanto na morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes mesmo que a vida se haja extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, sucedendo um período de ilusão em que o espírito, durante mais ou menos tempo, julga pertencer ainda ao número dos vivos, encarnados. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim sente a sua revelia os efeitos da decomposição, fazendo-o experimentar uma sensação cheia de angústias e de horror, estado que também pode persistir pelo tempo que deveria durar a vida, a vida que foi interrompida. Imagine então, irmão, que vem com uma programação para estar 80 anos na carne e aos 40, 50 anos comete suicídio. Poderá então ficar mais 30, 40 anos ligado ao seu corpo em plena decomposição até que esse tempo se exaure. Esse efeito não é geral, diz Kardec, mas em caso algum, o suicida se livra das consequências da sua falta de coragem e mais cedo ou mais tarde expia de um modo ou de outro a culpa em que incorreu. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram ter se suicidado na existência anterior e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns verifica-se uma espécie de ligação à matéria de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, lhes é interdito. Na maior parte deles é o pesar de haver feito uma coisa inútil, que só redundou em decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Podemos perguntar, por que o homem não é livre para pôr termo aos seus sofrimentos? Kardec coloca que estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta pena por constituir infração de uma lei natural, consideração de pouco peso para certos indivíduos que nem ligam para isso, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes é o contrário que se dá.
Não é pela teoria que o Espiritismo nos ensina isso, mas pelos fatos que ele nos põe sob as vistas. Emmanuel, falando sobre a prevenção contra o suicídio em Pronto Socorro, no capítulo 30, Psicografia de Chico Xavier, nos diz que quando a ideia de suicídio, porventura, te assome a cabeça, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, solidariamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Em seguida, ora, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina, medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Ainda que não lhes conheça de todo o afeto que te consagram, e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderares quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra ti mesmo. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível em que te mostres útil aos que te cercam. Visita um hospital onde consigas avaliar as vantagens de que dispões, em confronto com um grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Vá pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente a que se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca avistar-te com este alguém, procurando aliviar-lhe a carga de aflição. Comparece espontaneamente aos contatos com amigos reeducandos que se encontram internados em presídios do teu conhecimento, de maneira a prestares a esse ou aquele algum pequenino favor. Não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora, capaz de renovar-te os pensamentos. Entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faz empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. A prece é de valor inestimável para os que sofrem. Devemos orar sempre que estivermos diante de um desafio existencial, sempre que formos atingidos pelas provações da vida. Nesse sentido, o espírito suicida ou alguém que queira fugir da vida, independentemente das causas geradoras do seu sofrimento, deve buscar conforto espiritual na prece. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 37, item 15, coloca sobre a prece: não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. No item 11, pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons, que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. E no item 12, ele alerta, os espíritos nos alertam: se dividirmos em duas partes os males da vida, uma constituída dos males que o homem não pode evitar, outra das tribulações de que ele mesmo é a causa principal pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda excede em grande número a primeira. Torna-se, pois, bastante evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, das quais se pouparia se agisse sempre com prudência e sabedoria. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para os outros
abrir mão do bem que lhes pode fazer. Queridos irmãos e irmãs, é simples, é lembrarmos e compartilharmos com aqueles desejando se furtar a vida de que ela continua além do túmulo, de que as consequências são imensamente mais dolorosas e de que aqui mesmo o socorro médico, psicológico, espiritual pode dar-lhes força e energia para dar-se tempo para que as coisas se resolvam. Porque tudo de ruim passa, mais dia, menos dia. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite. Meus irmãos, nós agradecemos ao nosso irmão Paulo Verlaine pela palestra da noite e pedimos a Jesus que continue sempre amparando esse irmão, envolvendo em seus abraços amigos, a fim de que ele possa sempre trazer para nós essas lições contidas no Evangelho do Senhor. E nesse momento, meus irmãos, vamos passar ao momento do passe. Pedimos a todos que se sentam confortavelmente em suas cadeiras, em suas poltronas, ficando o mais relaxado possível. E para aproveitar esses momentos, para completar a sintonia com o plano espiritual, cada irmão pode fazer um exercício respiratório para que o ar entre pelos seus narizes compassadamente e sejam exalados pela boca. Mais uma vez, meus irmãos, vamos respirar profundamente. E soltar o ar pela boca. E nos sentimos bem relaxados. E vamos mentalizar nesse momento a figura meiga de Jesus entre nós. Esse irmão maior, o nosso mestre e amigo, o condutor das nossas caminhadas, de todas as eras. Mestre amado Jesus, estamos sentindo que do seu coração amoroso está fluindo energias quintessenciadas diretamente para os nossos centros de força. No alto de nossa cabeça, que é o centro coronário, as energias vão penetrando e vão fluindo lentamente para os demais centros de energia. E à medida que vão fluindo, vão envolvendo os nossos órgãos, as nossas glândulas, as nossas células, em vibrações de muita paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Cada irmão neste momento pode vibrar em seu respectivo órgão que sentir que estejam com poucas energias, seja o cérebro, os olhos, a garganta, o coração.
os pulmões, estômago e demais órgãos, toda a nossa ossatura, a nossa pele, está sendo nesse momento envolvidos pela energia do amor trazida pelo Mestre Jesus. Irmãos da espiritualidade maior, os trabalhadores invisíveis da casa de Sheila, estão nesse momento nos envolvendo em seus braços amigos, fazendo com que essas energias penetrem e envolvam cada vez mais cada um dos nossos órgãos. E nós nos sentimos com uma imensa paz, um equilíbrio e com harmonia em todo o nosso ser. Muito obrigado, Senhor. E porque tanto recebemos, nos sentimos no dever de transmitir essas energias àqueles nossos outros irmãos tão queridos para nós, quer sejam nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, onde quer que eles estejam, que a espiritualidade, acompanhando o magnetismo do nosso pensamento, chegue a cada um desses irmãos, transmitindo a eles o remédio do alto, a fim de que se sintam também reenergizados, equilibrados e em muita paz. Nós vos agradecemos também, Senhor, por esse momento de convívio com a equipe espiritual da Casa de Sheila, que sempre nos tem amparado nas nossas rogativas. E pedimos também a esses irmãos que façam a transmutação de energia das águas que todos os irmãos já colocaram em seus copos, nas suas jarras, a fim de que essas águas se transformem no medicamento adequado para que cada um que delas fizer uso com fé possam sentir a renovar das suas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E assim, Mestre amado Jesus, agradecidos por este momento e agradecido a toda a equipe espiritual que nos ampara, nós encerramos este momento na vossa paz. Mestre amado Jesus, nós vos agradecemos por tudo quanto recebemos. Os nossos pedidos e rogativas sendo atendidas no momento certo. E pedimos ainda mais, Senhor, que permitas que os nossos anjos de guarda, nossos mentores espirituais, possam ter acesso às nossas capacidades intuitivas, a fim de que elas, dilatadas, nós possamos ouvir as intuições desses irmãos, para que possamos trilhar o caminho do bem, para que possamos trilhar a paciência, a resignação para os fatos que estamos vivenciando no momento atual. Sabemos, Senhor, que tudo que acontece está planejado pelo alto e é para o nosso bem. E com a fé, a doutrina que abraçamos,
a fé raciocinada, nós acatamos tudo que tivemos que passar no nosso caminho, Senhor. E assim, Mestre amado Jesus, agradecidos por tudo quanto recebemos na noite de hoje, e quanto receberemos nos dias que se seguirão, agradecidos a toda a equipe espiritual da Casa de Schiller que nos ampara e protege. Pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite na vossa santa e doce paz. E que assim seja.